Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, este vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos do TSQL ou do Transact SQL, ok? Bom, o Transact SQL ele é uma extensão da linguagem SQL 92, algo assim. O TSQL ele é dividido em alguns grupos ou subconjuntos, né, de comandos ali. Por exemplo, o DLL, o DML, o DQL, né, que são comandos dentro do SQL. Ele divide. Por exemplo, nós temos aí primeiro o comando que é o DDL, Data Definition Language. O que faz esse Data Definition Language? Ele é aquele comando, aquele grupo de comando do create, alter and drop. Okay? Quando nós criamos a tabela, nós damos um create table. Quando alteramos, nós usamos um alter table. E quando nós dropamos ou deletamos, né, nós damos um drop table. Ok? Em seguida, nós temos aí, tá, pessoal? Nós temos o DML. DML ou DML, né? Data Manipulation Language, ou linguagem de manipulação de dados. Tá? Os comandos, os principais comandos desse DML são o insert, delete and update. Ou seja, quando nós vamos alterar ou quando nós vamos inserir dados em uma tabela, né, nós utilizamos o que? Insert into ou delete selected, delete table or delete field or delete baseada no ID do cliente, do dado, né? Ou damos um update table, né? Para fazer uma atualização da tabela, fazer uma modificação no banco de dados, atualização de dados. Né? E aí, o próximo é uma bem específica, tá? E singular, que é o Data Query Language, ou DQL, ou linguagem de consulta de dados. E o principal comando desse conjunto é o select. Né? É o comando de consulta que todos usamos aí, acredito que, né, muitos já programam, que vão assistir esse vídeo, programam em MySQL, o básico de SQL Server, né? E aí nós temos outra que é o DTL, né? Data Transaction Language, ou linguagem de transação de dados. Esse conjunto, ele tem como principal comando o Begin Transaction, Commit and Rollback, ok? São os principais comandos desse grupo. E nós temos aí, por último, o DCL, ou Data Control Language, ou linguagem de controle de dados, que tem, por natureza, fazer o controle e a segurança do banco, né? Fazer controle a parte de segurança, né? Quando nós falamos assim, desenvolvimento seguro de um banco de dados, nós estamos falando de usar o Data Control Language, que tem os comandos grant, de garantir acesso, revoke, de revogar um acesso, e o deny, de negar o acesso. Tá? Então, esses são os conjuntos DDL, DML, DQL, DTL e DCL. Agora, quais são os tipos de dados que nós temos no TSQL? Bom, o TSQL tem uma variedade, pessoal. Eu não vou lembrar todos aqui, tá? Não tem como eu lembrar todos os tipos de dados. Mas eu vou lembrar dos principais, que é o Big Int, o Int, o Small Int, o Tiny Int, o Decimal, o Money, o Small Money. Aí tem Float, tem Data Time, tem Small Data Time, entre outros. Tem Data Time 2, que ele foi introduzido no SQL 2008, no SQL Server. Aí nós temos o char, o varchar, o nchar, o nvarchar, nós temos o text, ntext, entre outros. Aí temos binary, temos image, temos var binary, e aí tem outros ainda, tá? Por exemplo, unique identifier, temos o timestamp, temos o table, temos o cursor, entre outros, tá? Nós vamos direto a uma prática, tá, pessoal? Porque eu não gosto de ficar muito na enrolação de conteúdo. Então, vamos lá. Bom, para você que não tem o SQL Server na sua máquina, primeiro eu recomendo o seguinte:
instale o SQL Server Express, crie a instância e após isso instale o SQL Server Management Studio também. Os downloads estão aqui, eu vou colocar o link dos downloads nos comentários do vídeo, tá bom? Bom, para criar a tabela é muito simples. Tá, pessoal? Para a criação de uma tabela no SQL é muito simples. Primeiro eu vou conectar aqui na minha instância, no meu servidor. Beleza, esse aqui é o meu servidor aqui de casa mesmo, tá? Eu vou criar essa aqui. Eu vou criar aqui, só um minuto, estou criando uma nova query. Bom, eu posso vir aqui, tá? Posso ver os bancos de dados que tem aqui e posso criar um novo banco de dados. Tá? Eu posso colocar um nome aqui ou eu posso usar o master. Ó, tanto quando eu criei aqui a query, né? Quando eu executo uma query aqui, ele vai direto para o master. Tá vendo? Eu posso selecionar qual banco de dados eu quero. Tá? Eu vou deixar esse ali mesmo. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Tools, Font Size, Font and Colors. Beleza. Eu vou colocar aqui para 16 para a gente enxergar um pouco melhor. Beleza. Bom, vamos lá. Qual é o primeiro comando que nós temos? Tá? Esse curso vai ser do zero, pessoal, do 000 até o mais avançado, beleza? Consultas, GroupIO, tudo que vocês imaginam vai ter indexes, functions, numeric functions, data functions, tudo mesmo, não vai faltar nada, ok? Então, vamos lá. Para começarmos, nós vamos criar a nossa tabela. Tá bom? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Dar o comando create table. Tá? E agora eu vou especificar um nome, tá? Para a minha tabela. Eu vou colocar aqui students. Perfeito. Abre parênteses. Eu vou dar um tab para ficar mais organizado. Tá? Bom, vamos lá. Quando nós falamos de criar uma variável numa linguagem de programação, ou quando nós falamos de criar um nome para um campo de uma tabela, nós devemos nos referir exatamente àquilo, o que significa. Tá? Então, assim, eu estou criando uma tabela chamada Students. Então, o nome dos campos que eu vou fazer é Student ID, tá? Vai ser o nome da tabela, Student ID. Qual o tipo de dado que eu posso usar aqui? Existem vários tipos de dados. Int, Big Int, Small Int, Numeric. Tá? Eu posso usar todos estes. Eu vou usar um Int, só para demonstração. Tá? Perfeito. Vírgula e dá um Enter. Agora, qual é o próximo dado que eu posso colocar na tabela? Student Name. Aqui existe, eu tenho algumas possibilidades. Eu posso usar um varchar. Eu posso usar um char. Eu posso usar um text. Certo? E eu posso usar nchar ou nvarchar ou ntext. Eu vou falar sobre esse tipo de dados nchar, nvarchar e ntext depois. Bom, aqui eu vou usar um varchar. Tá? Eu vou definir como tamanho do campo 60. Por que não um char? Pela seguinte questão. Vou mostrar para vocês o porquê não um char. Vamos lá. Essa aqui é a minha memória RAM, ok? Eu vou separar ela aqui. Eu espero que fique legalzinho, não vai ficar perfeito, mas espero que fique pelo menos compreensível.
aqui. Vou fazer mais rápido aqui, pessoal. Aqui. 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 Beleza. Nossa, começou bonito, ficou feio demais, né? Tá, vamos lá. Só pra gente entender o porquê não usar um char. Muitas vezes, tá? Às vezes compensa. Bom, vamos lá. Vamos supor que o nome do meu estudante é Obelix. Ou B. Lix. Vamos lá. No varchar, com o varchar, eu vou colocar aqui em cima aqui. Varchar. O que acontece? Quando eu tenho espaço na memória, ele vai reservar esse espaço da minha memória para colocar essa informação. Este campo tem, por exemplo, 60, né? A minha memória não tem isso. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Beleza, tem 15 espaços. Vamos supor que o meu campo, o nome, a quantidade de campos que tenha disponível são 15. O tamanho do meu campo é 15 também. Aqui tem 6, então se tem 6, sobram 9 campos aqui, certo? Sobram 9 espaços da minha memória. O que acontece? Se eu usar um varchar, por exemplo, tá? Eu consigo fazer com que a minha memória, tudo que está em verde aqui, vou pegar assim, vai ficar livre, tá? Vai ficar livre, eu não vou estar utilizando esta memória, pela seguinte questão, ela é algo não fixo, tá? Ó, livre. Vou colocar aqui em branco, tá? Tamanho 30. Oh my goodness. Livre. Tudo que está aqui, que sobrou, tá? Está livre. Com o varchar. Agora veja bem com o char. O que acontece? A mesma coisa. A mesma coisa. Que isso? 18. Char. Aí. Tá. A mesma função com o char, tá? Ele não vai ficar livre essa memória. Pela seguinte questão. O char é fixo. Tá? Então, por mais que você use 6 espaços da quantidade máxima dos campos, você vai continuar com a memória ocupando, tá? Ocupado. Ocupado. Meu Deus, gente, que enrolação. 36. Tá, então ela vai continuar ocupada, porque ela foi reservado, tá? Ela vai ser como uma constante, ela não vai alterar aqui o campo. Não importa se você tem 15, mas usou 6. Ela vai continuar ocupando 15 espaços da memória. Já com o varchar, não. Com o varchar importa bastante. Se eu tenho 15 e ocupei 6, 9 ficam livres. Tá? Então ele me devolve e fala assim, ó, beleza, eu não usei isso aqui, tá livre para você utilizar. Tá?
Então assim, beleza, foi lá, 15. Agora, student gender. Nesse caso, eu posso usar um char pela seguinte questão. Eu vou ter uma opção masculino ou feminino. É um caractere apenas. Né? Com um caractere, então eu já sei quanto eu vou utilizar na memória. Pronto, eu aceito um caractere. Ou é masculino ou é feminino. Tá? Char. Pronto. Não tem muito o que se discutir aqui. Aí eu tenho agora aqui... eu acho que já tem uma tabela com esse nome, quer ver? Já tem. Students. Beleza. Agora aqui, o que falta? Por exemplo, eu quero fazer o endereço. Student address. Tá. Nesse caso, dependendo do lugar, eu posso usar um text, né, que aceita aí uma quantidade gigante de caracteres. Tá? Ou eu posso usar o varchar, que aceita até 8.000. Varchar, né, não existe endereço com 8.000 dígitos, pelo amor de Deus. Varchar 120. Pronto. Agora eu vou colocar o que? Só para a gente aprender, tá? Só para a gente ver, eu vou colocar questão de decimal ou money, né? Ou salário. Tá? Então vamos lá. Student salary. Ok, nós temos aqui decimal. Eu acho que é melhor até do que o money propriamente dito, tá, pessoal? Vamos lá, eu coloco 18,2. O que significa isso? Ele vai aceitar 18 casas antes da vírgula e 2 casas após a vírgula. Se eu trabalho com fração grande, eu posso colocar aqui 4 dígitos, 3 dígitos, dependendo do tamanho de numeração que eu preciso após a vírgula. Tá? Com money, você não pode fazer isso. Tá? Você não pode fracionar mais do que 2 dígitos após a vírgula. Tá? Aí aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui tá, a primary key dele. Tá, peraí, eu vou fazer o seguinte, para a gente usar mais um comando aqui. Student name, pode ser o int, aqui, ó, unique. Tá, o unique quer dizer o quê? Que aquilo ali vai ser único. Ninguém mais vai ter na tabela aquele tipo, aquela numeração, aquele dado, aquela informação. Isso serve para e-mail, CPF, passaporte, o que mais? Carteira de habilitação, documentações que são únicas. Por exemplo, o chassi de um carro, não importa o modelo e a marca, ele é único. Tá? Ele é registro único, não tem como. O endereço MAC address de um computador, ele é único no mundo. Tá? Ele é único, não existe outro. A sua impressão digital também, ela é única, não existe outra, não pode haver outra. Então, para esses dados, eles têm que ser unique, ou único. Tá? Agora, nós precisamos criar uma primary key, ou uma chave primária. No TSQL é simplesmente primary key. Aqui nós selecionamos... eu vou fazer assim, student document. Tá? Eu vou colocar como, podia ser numérico, mas eu vou colocar varchar porque ele vai pontuação, né? Então, varchar 14. Eu vou colocar aqui como o CPF, por exemplo. Tá? O CPF, eles são 14 dígitos. São 11 números e 3 separações. 2 pontos e um hífen. Então, eu vou colocar aqui student document. Okay? Ele vai ser a nossa chave primária. Tá bom? Eu dou um enter. Beleza. O que falta agora? Simplesmente executar a query. Tá? Eu venho aqui, create, execute. Perfeito. Comandos completados com sucesso. Tá? O tempo de execução. Tá bom? Agora eu vou dar um select from
student 1. Eu venho aqui, seleciono e executo. Ele vai me aparecer todos os campos que eu tenho na minha tabela. Tá? Até aqui tá simples, tá tranquilo, né, pessoal? A gente vai avançando com o tempo. Após este comando, agora eu posso inserir dados na minha tabela usando o comando insert. Okay? Insert into students 1. Aqui, onde que eu vou inserir? Quais são os campos que eu vou inserir? Veja bem, eu fiz um erro. Eu cometi um erro, tá, pessoal? O documento, ele deveria ser único. Tá? Eu vou fazer assim, por enquanto, para vocês verem. Depois a gente vai alterar este campo. Tá bom? Eu vou explicar depois com o comando alter, como faz para alterar no próximo vídeo. Então vamos lá. Eu vou usar o student ID. Eu vou adicionar student document, student name, student gender, student address, student salary. Ok? Eu vou quebrar aqui, tá? Porque ele não vai caber. Esse gender, address, salary. Perfeito. Agora, values. Aqui eu falo assim, eu quero colocar estes valores nestes campos, values. Perfeito. Para um int, tá? Eu não preciso colocar aspas, eu simplesmente coloco 1 ou 001. Tá? Eu vou colocar desse jeito aqui, vou colocar mais um 0, só para a gente ver como vai ficar. Beleza. Agora, student document. Como ele é um varchar, nós precisamos colocar aspas simples, tá? Pode ser aspas simples. Vamos lá. 101.101.101 traço 001. Perfeito. Nós temos aqui o documento. Tá? Agora nós vamos colocar o nome. Mesma coisa. Aspas simples. Obelix. Tá? Não importa. Não importa quantos caracteres vão. Se não ultrapassar aqui o varchar, que eu já ia cometer um erro bem bonito, vou apagar aqui, deixar só isto. Tá? Agora, o student gender, male, M para masculino, né, ou male, vírgula. Tá? Student address, São Paulo, 0001, ok. Agora, student salary, como ele é um número decimal, ele é um número, ele é um tipo de número, tá? Então eu também não preciso colocar aspas, eu simplesmente coloco assim e fecho o parênteses com ponto e vírgula. Eu posso vir aqui, selecionar e executar a query. Beleza, eu recebo uma informação aqui, ó, one row affected, ok? Isso foi completo, então quer dizer que uma linha foi afetada. Eu venho em select from students e executo. Vejam bem que eu tenho as informações aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui, só para a gente ver o erro que vai dar no unique, tá? Unique tal, eu vou alterar aqui para 02, 02, 02, 02. Acho que M. Baixava. Ok. 20. Beleza. Agora eu vou executar para vocês verem algo que vai acontecer. Eu tenho um erro, certo? Violation of unique key constraint. Unique students.
Okay, UK students cannot insert duplicate key in an object. DBO students 1. Duplicate key value is 1. Ou seja, eu não vou poder inserir nenhum outro número 0001 na minha tabela, porque já existe um número que é único, não pode existir. Não importa o que eu altere nos dados da outra pessoa. Se o número for igual, não pode. A mesma coisa para o CPF. Eu vou alterar aqui o documento no próximo vídeo, eu vou mostrar como é que faz a alteração e a gente vai inserir um dado para ver como é que ele funciona, tá bom? Bom, esses aqui são os comandos básicos, tá, pessoal? É bem básico, tá? O básico do TSQL. Eu agradeço a vocês que assistiram o vídeo. Se vocês gostarem, dê um like, comente para dar uma ajuda aí no canal. Compartilhe com quem vocês conhecem, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.